Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um CQV, Cidadania e Qualidade de Vida. Para falar de cidadania, falamos dos vereadores. Estamos aqui convocando e convidando, praticamente, né, todos os vereadores para dar o seu oi aqui nas câmeras da TV, que isso ajuda a conhecer mais quem foi eleito, né? Nós temos uma audiência de 16 anos na cidade, mais de 40 mil pessoas nos acompanham, e nas redes sociais são 55 mil seguidores, né? Sendo que no YouTube dá para ver todos os nossos vídeos, que hoje passam de 10 mil programas. Hoje nós temos uma convidada muito especial, nessa eleição a mulher mais votada, e a terceira mais votada, por 25 votos, não passaria do primeiro, né? O 26, não passaria do primeiro colocado. Então, tem que respeitar uma mulher que se candidata a primeira vez. Lógico que tem um patrimônio político na família, não é de hoje que ela acompanha a política, né? Mas tem que dar os parabéns. Obrigado, Glaci, por ter aceito o nosso convite. Eu vou te deixar a câmera atrás para te dar o teu oi para quem está nos acompanhando. Bom, Glaci, eu que agradeço, né, pela oportunidade que você está me dando, né, para poder vir aqui falar um pouco sobre mim, né, sobre a minha trajetória de vida, né, e também agradecer às pessoas que estão nos ouvindo, né, por tirar um tempinho para nos assistir, para saber um pouco de quem é a Glaci. Né? Muito bem. E a Glaci tem um sobrenome de pai e de mãe? Weirich. Weirich, do pai. Do pai e mãe Altaus. Dois alemães. Dois alemães. Eu sempre brinco, Glaci, não sei se dá para brincar, mas sempre? No final, né? Eu sempre brinco que eu sou uma alemã pura, mas não pura, né? Pura, mas não mas pura. Não pura. A gente brinca, né? Porque e tu fala o alemão? Eu entendo bastante o alemão, mas falar muito pouco. Mas os pais falavam em casa o alemão? Os pais falavam só em alemão, entre eles, né? Entre eles, aí com nós eles falavam também o português, né? Os mais velhos, meus irmãos mais velhos, todos falam alemão. De mim, eu e a minha irmã mais nova do que eu também sabe falar um pouco, e o mais novo é que nem eu. Ele entende pouco, mas fala nada também. Vocês são em quantos irmãos? Nós somos em 8, mas um irmão já é falecido, né? Então, 7 comigo, 7 né? Que estão lá. Antigamente as famílias eram grandes, né? A minha mãe vem de uma família de 12, né? Normal, né? E aí 13, depois ela perdeu também no caminho, e 9, né? E aí nós somos em 8 lá, e agora somos em 7, né? E tu nasceste aonde? Eu nasci em Mundo Novo, terceiro distrito aqui de Farroupilha, né? E a gente pertence à comunidade do Desvio Blaut. Desvio Blaut, ali tem... É uma região de alemão, né? É uma região de alemão. Eu diria assim que acho que de Farroupilha é a única região assim que tem bastante de origem alemã o Desvio Blaut, né? O Blaut tem uma história muito antiga, né? Bacana a história ali. E agora está sendo revigorado, tem muita coisa ali que está chamando. Os pontos turísticos agora tá voltando de novo, porque não sei se tu sabe, mas ali, há anos atrás, era um baita de um ponto turístico, né? Nós tínhamos o veraneio, né? O pessoal de Porto Alegre vinha para passar as férias ali no Desvio Blaut. Era o nosso gramado aqui. Isso, era o nosso gramado, antigamente era, né? Depois foi regredindo, né? O pessoal foi se distanciando, foi fechando os estabelecimentos ali, e agora aos pouquinhos está retomando novamente, se Deus quiser, né, que cada vez mais Farroupilha possa evoluir na questão turística também, né? Que é uma indústria sem chaminé, né? Sim, e dá dinheiro. Verdade. Inclusive ali no Salto Ventoso ainda tem ruínas de uma casa que era daquelas bem antigas, de veraneio, né? Veraneio. Que bacana. Glaci, e tu estudou sempre ali na região? Eu estudei, Glaci, eu sempre falo, né? Hoje a gente vê, às vezes, os nossos jovens, tu tem que insistir para ir para aula, é aquela dificuldade, muitas vezes, tendo o transporte que vem buscar na porta de casa, né? Eu estudei até a 4ª série no Desvio Blaut, então eu me deslocava do Mundo Novo, onde minha mãe mora ainda, ali com minhas irmãs, né? Eu caminhava até o Desvio Blaut. Isso davam quase 2 quilômetros que eu tinha que caminhar todo dia. Quase 2 quilômetros para ir até a escola e depois 2 quilômetros para voltar. E sozinha? E a gente ia a pé. Sozinha? Né? Às vezes tinha algum vizinho que ia, então a gente ia meio que em conjunto, assim, né? Mas era a pé, até a 4ª série. E aí, para mim fazer a 5ª série, eu tinha que caminhar 6 quilômetros por dia. Eu caminhava do Mundo Novo até Linha Miller. Eu ia para a escola na Linha Miller e depois voltava até Mundo Novo de novo, mas sempre a pé. E aí eu conto para meus filhos, inclusive, né, que quando era dia de chuva, né, meu pai tinha medo de mandar nós a pé porque nós tínhamos que passar por pontes.
E às vezes esses rios eles passavam por cima da ponte. Uhum. E no passar por cima, vai que a gente era criança, tentasse passar, o rio podia nos levar. Então o pai acordava nós às 4 da manhã, Olha só. porque nós vendíamos leite, né? Nós trabalhávamos com vaca de leite e batatinha inglesa, né? E aí então o pai acordava nós às 4 da manhã para nós pegar carona com o leiteiro para chegar às 7 horas na escola. Olha Então só. a gente subia em cima do caminhão, ia junto, onde o leiteiro ia pegar o leite, né? Para depois, por último, nos largar lá Fazia na a rota. porque se o caminhão passasse pela ponte, Sim. não corria o risco do rio levar. Mas nós, criança, passar por cima da ponte, daqui a pouco, com a correnteza do rio, então o pai se preocupava com o perigo que era, né? Que legal. E para nós não faltar aula, a gente fazia isso. Então, Que assim, ó, tu vê só, como é que é. Hoje facilitou muito, né? Imagina. A questão de estudar. Hoje você tem um monte de auxílio também, né? Claro. E muitas vezes o nosso jovem não quer estudar, né? Tem que estar empurrando, né? É a juventude, né? E depois do 5º ano, tu estudou onde? Depois do 5º ano, então, eu sempre conto que daí eu já, com 13 anos, até os 13 anos, eu trabalhei na colônia, né? E com os 13 anos o meu pai me chamou, então, de semana, a tia te conseguiu um emprego de empregada doméstica em Bento. Em Bento? Em Bento. Aí tu vai trabalhar lá para poder nos ajudar financeiramente em casa, porque família grande, né, Glacir, não era fácil, era difícil, né? E tu já tinha que idade? Eu tinha 13 anos. Tu veio uma menina? Com 13 anos eu fui trabalhar com carteira assinada, né? Hoje não aceito, hoje não né? pode. Mas eu tenho carteira assinada desde os 13 anos. Vai se aposentar mais cedo. O meu pai dizia isso, porque daí eu chorava, né? Eu tinha saudades de casa. Imagina. Eu queria voltar para casa, porque eu só podia vir a cada 15 dias para casa, né, Glacir? E aí eu chorava de saudade, claro, né? Uma menina com 13 anos naquela época era menina mesmo. Sim, hoje, uma com família anos, toda unida, hoje né? com 13 anos as meninas já se viram, vão até para as festas, para as baladas, né? Sim. Eu com 13 anos a gente tinha vergonha até da sombra da gente. Era né? inocente demais. Então né? eu ficava 15 dias sem poder vir para casa, então ali eu parei um período de estudar, né? Uhum. E aí quando eu voltava para casa eu chorava que eu não queria voltar. O pai dizia isso que tu falou. Ah, mas tu vai te aposentar mais cedo, né? Não é verdade, porque as leis mudaram, hoje tem que ter idade. Tu vê, eu tenho muitos anos de contribuição, Sim. né? Eu teria já tudo, mas eu não tenho a idade. Então, mas Sim. tudo bem, eu tenho saúde para trabalhar. É isso que importa. Força de vontade não me falta de trabalhar, e até que Deus me dá saúde, eu quero continuar trabalhando. É isso aí. Aí depois, então, de um tempo, de tanto, acho que eu pedi pro meu pai que eu não queria ficar tantos dias sem poder vir para casa, né? Aí consegui um trabalho aqui em Farroupilha. Eu fui trabalhar de empregada doméstica também aqui, né? Mas daí eu fui trabalhar na casa de uma professora, e essa professora nunca me deixou eu parar de estudar. Ela Que disse, não, legal, assim, se tu vai ajudar teus pais financeiramente com o dinheiro no final do mês, mas tu vai voltar a estudar, tu vai estudar de noite, tu vai trabalhar de dia, porque a única forma que você tem de poder buscar um futuro melhor para você é através do estudo, E né? como é o nome dessa professora? A Maria Cleofe Bianchi Ponivas. Bah. Trabalhei lá, cuidei do Ricardo, eu chamava ele de Ricardinho, hoje é um baita de um rapaz, né? Tá estudando fora, nem mora mais em Farroupilha, o menino que eu cuidei, né? E a Maria sempre me incentivou, né? Ela dizia, Glaci, vai, estuda, porque Que é o legal, único jeito viu? de você buscar um futuro melhor para você, né? Estudava? E aí eu fui estudar, terminei meu ensino médio, aí depois casei com o Fernando, né? E Quem não sabe quem é o Fernando? o Fernando Silvestrin, atualmente ele é o secretário da Agricultura, mas ele já foi 2 vezes o vereador mais votado. Lá em 2000 ele foi o mais votado da situação, né? Sim. Em 2016 ele foi o vereador mais votado no geral. Tirou o primeiro lugar na votação, né? Foi presidente da Câmara. Foi presidente da inclusive, Câmara também, né? Então, assim, o Fernando tem uma história bonita também na política, né? E por isso também eu aprendi a gostar da política. Se bem que o meu avô, né? Eu acho que eu já tenho um pouco no sangue também, porque o meu avô, o pai da minha mãe, o Fridolino Altaus, ele foi subprefeito num período aqui em Farroupilha, há muitos anos atrás, né? Quando o município era bem pequenininho, acho que foi bem no início da fundação aqui do município, né? Então ele foi um subprefeito. Depois eu conheci o Fernando, que gostava da política. Eu te confesso, assim, no começo eu não gostava, né? Mas depois comecei a acompanhar e comecei a ver que através da política a gente consegue ajudar muito a melhorar cada vez mais a cidade que a gente vive, né? Então, assim, aprendi a gostar, sempre foi uma parceira do Fernando, né? Sempre fui companheira em tudo, né? E pra tudo, né? E aí, nessa última eleição o Fernando não quis concorrer para vereador, né? E aí eu disse, não, o meu filho até que foi que disse, mãe, se o pai não vai, coloca o teu nome à disposição. Olha Tu também só. tem uma trajetória bacana, né? Tu sempre acompanhou o pai, né? Tu é a presidente do PL Mulher, o pai também tem um histórico bonito na política, e é uma forma de manter o vínculo também com os deputados. A gente tem um vínculo muito bom com os nossos deputados federais e estadual, e é uma forma de, a gente tendo esse vínculo com eles também, de poder ajudar bastante a nossa cidade também. Com certeza. E aí, na época, eu até disse, minha filha, a mãe estava preparada para ajudar o pai, né? O Fernando estava
estava na linha de frente, eu digo, daqui a pouco ele vai concorrer, a mãe ajuda, né? Mas eu não estava esperando eu colocar meu nome, né? E o partido, todos os partidos sempre precisam das mulheres também para concorrer. Tem poucas mulheres, né? Poucas mulheres que se interessam. Eu fico até um pouco triste nesse sentido, Glacir, porque eu vejo assim que em todos os segmentos da sociedade a mulher está bastante inserida, né? Mas na política está um pouquinho devagar. Eu acho que ela não se sente encorajada ainda de colocar o nome, porque a gente sabe que ser mulher, né, trabalhar fora, cuidar da família, cuidar dos filhos e ainda dedicar o tempo para a política, não é fácil. Eu sei porque eu também coloquei meu nome agora à disposição e eu vi quanto eu teve que ficar ausente em casa para poder visitar o máximo possível de pessoas que moram aqui nessa cidade, né? Para poder elas me conhecerem melhor a Glaci, eu teve que pedir o voto, teve que sair e me fazer bastante ausente em casa. Mas quando a gente ama a cidade que mora e a gente tem um propósito de querer ajudar o nosso município, a gente se esforça um pouquinho, coloca o nome à disposição para contribuir a nossa parte também, enquanto mulher, né, e também fazendo parte dentro do partido, né, poder contribuir a minha parte também, deixar o meu legado também nesse período que eu vou trabalhar, então, como vereadora para a comunidade, né. E os filhos, quantos são? 2. 2 filhos. Fernando Silvestrin Júnior e a Aline Fernanda Silvestrin. E já estão... Sim, o Júnior vai fazer 32 anos agora, dia 26 de novembro. Ele, graças a Deus, está bem encaminhado. Ele tem a empresa Eurotec Esquadrias, junto com o meu cunhado, com o Adair Silvestrin, que é o irmão do Fernando, né? E eu tenho a Aline, Fernanda Silvestrin, então ela iniciou o trabalho também com 14 anos, junto com o meu filho, né? Com o irmão dela e com o meu cunhado, então, lá na empresa, né? No escritório. E depois de um tempo ela disse, mãe, eu quero ter outras experiências, não quero já começar trabalhando só com a família. E hoje ela trabalha no Sicredi, ela é a tesoureira e caixa do Sicredi aqui do banco aqui de Farroupilha. Da qual agência? Aquela agência na frente do cartório eleitoral, perto da prefeitura. É o Sicredi Agro, né? Sicredi Agro, isso. Já está no ramo. Ela lida com os agricultores, ela gosta muito do que faz, né? E a gente fica feliz de ver os filhos também bem encaminhados, né, Glacinha? Que eu entendo que quando a gente tem os filhos, a gente quer ver que os filhos sigam o caminho do bem, né? Claro. E graças a Deus os meus pais me deram bons exemplos, né? Eu sempre digo que os meus pais não puderam me dar muito, né? Mas eles me ensinaram, me deram um exemplo de família e de trabalho, né? E o resto eu fui atrás e busquei, né? Teve as oportunidades com incentivo, então, dessa minha patroa. O Fernando também sempre foi um parceirão meu, que sempre me incentivou também a buscar o que eu gosto de fazer para mim, que me faça feliz, né? E aí eu vejo que os filhos estão seguindo esse mesmo caminho, né? Aprendendo que através do trabalho a gente conquista as coisas. Que a família é a base de tudo, né? E então é isso que a gente quer, né? A gente quer que os filhos sigam o exemplo que nós, como pais, deixamos para eles, né? Eu estou seguindo os exemplos dos meus pais, eles estão seguindo o exemplo da gente, né? Que bom. E meu pai sempre dizia que o fruto não cai longe do pé, né? Então a gente ensinando, eles sempre aprendem alguma coisa com a gente também. Com certeza. E os estudos, tu continuou mais adiante depois? Sim, aí eu estava comentando, aí casamos, eu e o Fernando, né? O Fernando estava fazendo Direito e eu estava fazendo Matemática na época. Olha, né? Só, queria ser prof? Sim, na época eu estava fazendo para ser prof de Matemática. Só que eu sempre fui muito pé no chão, né, Glacir? Nós casamos naquela época, não é que nem hoje, que tinha esses FIES, né? Até tinha as bolsas de estudo, mas era bem difícil tu conquistar e tu conseguir uma bolsa de estudo, né? Aí o Fernando estava fazendo Direito, né? E aí eu pensei, eu vi que a conta ia ficar muito alta. A gente não ganhava muito também, a gente estava começando a nossa vida, iniciando a nossa vida. O Fernando Júnior já estava por vir, né? Então, assim, eu me preocupava muito, assim, de nós conseguir pagar, né? Aí eu falei pro Fernando, faltava menos para ele se formar. Eu disse pro Fernando, vamos fazer um combinado, então. Vamos trabalhar nós dois, eu te ajudo a pagar a tua faculdade, nós sempre fomos parceiros, né? E aí, quando tu terminar a tua, daí eu volto a fazer a minha, depois eu me formo depois. Aí a gente, uma coisa que a gente ia conseguir dar o passo, né? Dar um passo conforme a gente podia dar, e não dar um passo além do que a gente podia alcançar, né? E aí, então, foi assim que aconteceu. O Fernando se formou em Direito, né? E aí, depois, nesse meio tempo que ele se formou, nós tínhamos o Fernando Júnior. Aí, depois, quando eu pensei em voltar a estudar, eu estava grávida da Aline. Aí eu pensei, mas também agora ter a Aline e deixar ela com quem, né? A avó e o vô ainda eram bastante ativos na lavoura, como é que eu vou deixar a avó encarregada para cuidar da nenê, que ela tinha que ajudar o meu sogro nos afazeres da lavoura, né? Vocês moram meio junto ali, né? Tudo perto ali, né? Meu cunhado, eu e nós e o meu sogro. E aí, então, eu resolvi, então, dar uma adiada um pouquinho mais. Quando a Aline tinha 2 anos e meio, então, eu retomei os meus estudos, né? Só que daí não quis mais fazer matemática, daí fui fazer ciências biológicas, licenciatura em ciências biológicas, né?
E aí me formei com 37 anos. Mas nunca é tarde, né? Nunca. Me formei, um ano depois que me formei já tinha que começar a pagar a faculdade para o júnior, né? Então foi no momento certo. Eu acho que tudo na vida da gente acontece no momento que tem que ser, né? E aí nesse meio tempo que eu estava fazendo a faculdade, eu já tinha passado no concurso do Estado, né? Então trabalhei 12 anos e meio como concursada, como servidora pública estadual. E aí quando me formei, estava trabalhando no Estado. Daí o Estado começou a querer parcelar salário. Foi difícil ali. Passamos um momento meio difícil e aí eu comecei a ficar meio descontente, né? E não adiantava eu lamentar com as minhas colegas, que elas estavam tudo no mesmo barco que eu, né? Então eu disse, o que vamos fazer? Vamos tentar buscar outras alternativas para mim, né? Aí comecei a retomar os estudos, então, para tentar passar num outro concurso. Aí eu fiz o concurso, então, do município. Em 2016 assumi o município, então agora já está indo para os 9 anos, então, que eu sou servidora pública municipal. Municipal. Isso. Hoje como professora? Não, o concurso que eu exerço hoje é como educadora social. Eu sou educadora social da EMEI dos Anjos, aqui do centro, município do lado do Santander. Legal. A gente atende crianças ali de 4 meses a 4 anos. E é bom trabalhar com criança, né? Muito bom, eu amo, né? Eu sempre digo, eu falo para as pessoas quando eu falo com amor, porque é uma coisa que eu amo fazer, né? A gente lida com as crianças de 4 meses a 4 anos. E nas crianças a gente não vê maldade, né? Nada, isso é bem puro. Eles são muito puros, né? Eles são muito amorosos, carinhosos, né? Então, eu digo para ti, Glacir, eu amo lidar com criança. Que coisa eu sempre digo que a criança ela é vida, né? E é o futuro, né? Nós temos que deixar um bom exemplo para eles também, né? Que eu sempre digo, eu deixei um bom exemplo para meus filhos, mas aonde eu passei, nos locais onde eu trabalhei até hoje, eu acredito que eu também deixei um legado bom, né? Porque preguiça eu nunca tive, vontade nunca me faltou e coragem também nunca me faltou para enfrentar os desafios que a vida nos oferece. Né? É uma lemoa daquelas raízes. Raiz, é verdade. Não tenho medo do que vem pela frente. Né? Claro. E tu trabalhou um pouco no cartório, ali no período, né? Eu trabalhei 3 anos, bem na época da biometria. Passou por nós, no período que eu entrei no cartório para trabalhar, já tinha passado um pessoal já fazendo a biometria, mas passou em torno de 45 mil eleitores. Olha só. Nesse período que eu trabalhei ali. Mas aprendi muito, vou te dizer. Imagina, assim, o convívio, assim, eu acho que qualquer local que tu passa para trabalhar, tu deixa um pouco de si, mas tu leva muito de aprendizado também, né? Eu digo que eu acho que muita coisa também deixei para eles, né? Claro. De lembranças do tempo que passei, mas eu tenho certeza que eu aprendi muito também esse período que trabalhei no cartório eleitoral. Ainda mais assim, ligando um pouco do Fernando, da política e contigo. A gente conhece muito, né? Do que pode, o que não pode, também, né? Então, isso ajuda, né? Eu aprendi muito ali junto com o Alexandre, na época tinha a Keila, né? E o Alexandre continua, a Keila acho que foi para outro... Ela está em Tramandaí, eu acho. Foi para outra cidade, mas eu aprendi muito com eles. Eu só tenho a agradecer eles pelo que aprendi no período que trabalhei aí. Tu era muito amiga da Keila, inclusive, né? Muito amiga. A gente, de vez em quando, ainda se fala pelo celular, né? Mas ela também é bastante atarefada, eu também, agora com os afazeres, né? Imagina. Que vai aumentar, né? Mas, assim, a gente nunca perde, né? O vínculo de amizade que a gente teve nesse período e vai continuar para a vida, né? Claro. Tu continuas trabalhando normal como servidora? Sim, a partir do momento que teve, eu só me licenciei os 3 meses, né? Claro. E aí depois que terminou a eleição no domingo, aí na segunda eu já voltei já retoma, a trabalhar. Né? Sim. E sendo vereadora eleita, tu continua sendo servidora durante o dia? Eu acredito que não tem nada que impede, né? Eu continuar, porque eu sou concursada do município, né? Claro. Eu não sei, até nem parei para pensar nisso ainda, né? Eu também não sei como é que funciona. Eu também não sei, isso tudo eu vou ter que nada ainda foi conversado, né? Certo. A gente está ainda, né, esperando, aguardando. Claro, as decisões. As decisões que vão ser tomadas. Mas por ti, assim, tu tem a vontade de ser vereadora ou tu até tem vontade de trabalhar na administração? Tu já pensou um pouco nisso? Eu sempre falo, Glacir, assim, ó, que quando a gente coloca o nome à disposição para servir a comunidade, a gente tem que fazer o que a comunidade gosta, que é pelo que a comunidade nos elegeu, no caso, né? Eu coloquei meu nome para ser vereador, né? A não ser que a comunidade diz, não, Glacir, né? Nós queremos que tu tem condições de fazer algo melhor, ou para a própria administração, Glacir, tu tem potencial para poder fazer mais, né? Aí tudo bem, mas eu vou te dizer assim, a minha vontade é ser vereador. Vereador. Foi para isso que eu coloquei meu nome, né? Porque isso existe hoje na sociedade, até uma rejeição nisso, né? Porque eu já entrevistei várias pessoas como candidatos e como vereadores ao longo desses 8 anos que a gente tem à frente da TV,
E o que a gente vê, assim, alguns têm a vontade de ir para a administração porque acha que atende mais pessoas. Só que o eleitor em si, o que a gente sente é que o eleitor votou em ti para ser vereadora, né? Daí se tu vai para uma outra função, tu vai atingir mais gente. Alguns concordam, outros não. Isso é normal em qualquer situação, né? Mas é uma coisa assim que a sociedade ainda vai discutir muito isso no futuro, na verdade, né? o que acontece, né, Glacir? Vamos supor, né, o candidato a vereador que se elege e vai para uma secretaria, é claro, dependendo da secretaria, ele tem mais, tu consegue executar mais rápido, né, do que um vereador, né? O vereador, na verdade, ele não executa. Exato, Né? Ele vai fiscalizar, ele vai atender as demandas da comunidade, vai levar, vai cobrar da administração. Isso é o que o vereador faria, mas ele não tem o poder de executar. Né? Então, daqui a pouco, aquele eleitor que espera que o vereador, quando vai ser solicitado de algo, já vai acontecer as coisas de hoje para amanhã, não é assim que acontece, né? A gente sabe que não é assim, né? Mas o eleitor, ele também, quando ele vota para o vereador, ele precisa ter esse vereador para representar ele, para levar aqueles anseios da comunidade, né, para a gente poder ir lá, né, ser esse porta-voz do eleitor e da comunidade. E normalmente o vereador, independente se é oposição ou situação, ele tem a porta aberta, né? Sim. E o prefeito sabe do poder que tem o vereador, né? Eu acredito que todo prefeito que passou pelo município fez a sua parte, contribuiu a sua parte, e também acredito que todos, se quiserem, os vereadores têm as portas abertas, sim. Claro. Desde que, né, claro que tu não vai poder ir lá a hora que tu quiser, daqui a pouco tu vai ter que marcar um horário. Normal. Mas eu acho que as portas abertas tem que estar para os vereadores, porque até porque a gente é eleito pela população e nós somos a voz da comunidade, né? E o vereador, independente do partido que o vereador foi eleito, ele é vereador da cidade, todos, né? É para atender a todos, com certeza. Todos. Então, lógico que tu te elegeu por uma sigla, tu tem teus compromissos, né? O partido tem um estatuto que tem que às vezes seguir, né? E existe toda uma configuração que às vezes vem de encontro àquilo que o vereador quer, mas às vezes uma coisa que o próprio partido nacional, estadual, força às vezes, né? Mas eu penso assim, eu acho que um vereador independente, que vai lá e defende as coisas, o que está certo, o que está errado, né? Eu também penso dessa forma, né? Claro que sempre tem que ouvir a comunidade, né? Claro. Eu não vou decidir por mim mesma, né? Eu tenho que sempre ouvir a voz da comunidade, se é isso, quando vem alguma demanda, né? Tem que ouvir. Às vezes a prioridade tua, Glacir, não é a minha. Tu entende? Daqui a pouco eu penso que para Farroupilha é melhor, sei lá nós apostar no turismo. Quando daqui a pouco o grito da comunidade é a saúde. Então a gente tem que, claro que todos os segmentos têm que funcionar, tem que andar, né? Mas a gente não deve lá levantar uma bandeira só, que é o que eu acho que é importante, né? Eu tenho que ouvir a comunidade e batalhar por todas, assim, né? Por todos os segmentos, mas assim, ouvir os anseios da comunidade, ouvir a comunidade. E na tua campanha, assim, fora a família, que sempre te apoiou, que já tem um patrimônio eleitoral ali, né? O que a gente falou, o Silvestrinho já foi... Começou no PTB lá atrás ainda, né? PDT, isso. Perdão, PDT, depois foi para o PSB. Depois nós fundamos o PSB. Exato, né? Foi o primeiro presidente até, eu acho, né? E depois a gente fundou o PL. Exato, então vocês já têm uma experiência política longa, né? Mas fora a família, assim, tu teve mais apoiadores, assim, na vizinhança, na família? Olha, eu vou te dizer, Glacir, eu me considero uma pessoa abençoada. Eu acho que a nossa família tem que se considerar pessoas abençoadas, porque nós somos pessoas muito queridas aqui na comunidade. Eu senti isso agora na minha campanha, nós sentimos isso nas campanhas do Fernando também, a receptividade da comunidade com nós, porque a gente não tem o que falar da Glacir, né? Que nem eu te falei, em todos os setores que eu já trabalhei até hoje, eu acredito que eu não tenho... Porque pelo menos que eu me lembro de ter deixado alguma rusga, alguma coisa, que as pessoas pudessem levar alguma mágoa da Glacir. Então eu tive assim, tranquilidade de chegar nas famílias e pedir o voto. Eu tive uma receptividade muito bacana, né, das famílias. E vou te dizer, teve muitas pessoas, mas muitas mesmo, que levantaram a minha bandeira e apostaram e confiaram na Glacir. E que até eu fiquei surpreendida, assim, muitas vezes, fulano lá, tu vê, tá querendo me ajudar, que né? Bacana a isso, comunidade, né? a minha comunidade que eu moro, assim, me abraçou tanto que se vocês olharem as urnas, né, nas comunidades e na cidade, eu fiz um monte de voto na cidade também, trabalhei 12 anos e meio na escola
do Pio X, escola estadual do São Pio X, ali do bairro nosso, aqui do Pio X, que tem ensino médio também. É uma ali, boa né? escola ali. Eu trabalhei 12 anos e meio ali. E assim, eu fiquei tão feliz quando eu fui olhar as sessões do bairro, lá, a quantidade de voto que eu fiz ali. Ó. Então tu vê que se as pessoas votaram, né? E vou te dizer, muitas pessoas eu nem encontrei em casa, porque às vezes a gente ia durante a semana, né, Glacir? Claro. E a gente não encontrava, mas as pessoas encontraram, né? As minhas colinhas ali, o meu material. E aí quando eu comecei, bom, tanto que se olhar as urnas, a Glacir fez voto em todas as urnas. Que bacana. Eu fiz voto no interior, fiz voto na cidade, né? Então, assim, eu teve muitas pessoas que me apoiaram. Eu só tenho a agradecer. Glacir, assim, eu estou muito feliz mesmo com a minha votação, porque eu esperava, assim, que eu ia fazer uma votação boa, mas não esperava ser a terceira mais votada, né? Porque era bastante candidato, né? Era 157 candidatos, né? E a gente sabe que aquelas pessoas que eram amigos meus também eram amigos dos outros, né? É difícil. Então, muitas vezes a gente chegava nas famílias, as famílias diziam, assim, aqui em casa tu vai ter voto, mas nós vamos ter que dividir. Claro. Então a gente não sabia quantos votos ia ter daquela família. A gente sabia que algum voto ia sair. Poderia ser metade, mas podia ser um só. Então, daqui a pouco, para te somar um monte de votos, teria que visitar muito. Sim. Mas isso eu fiz, eu visitei muito. Gastou o sapato? Nós começamos, Glacir, ainda dia 15 de abril. Começamos as visitas lá. Eu sabia que não tinha meu número ainda, não podia usar sigla nem nada, porque não era ainda, era proibido, né? Era pré-candidato. Era uma pré-candidata. Então eu elaborei, eu junto com a minha família, o Fernando e os meus filhos e as pessoas que estavam me apoiando, me deram essa ideia. Assim, elabora um breve histórico da tua vida, que daí tu vai visitar as famílias, tu deixa aquele breve histórico. Então, deixei uma fotinha, fez um material meu com a foto, fez um breve histórico da minha vida, para que as pessoas que não me conheciam melhor pudessem me conhecer pela história que eu contei naquele material que eu estava entregando, né? E aí eu estava visitando as famílias, e de cada família eu deixava aquele breve histórico e me apresentava como uma pré-candidata. Que bacana. E isso também me adiantou bastante, porque daí quando chegou nos 45 dias, eu praticamente já tinha visitado todo o nosso interior. Só refez algumas visitas. E daí o que eu fiz? Não, as visitas que eu tinha feito, eu já dizia para o pessoal, dizia, olha, não vou ter como vir de novo para entregar o material com o meu número. Mas algum familiar meu, seja meu filho, meus irmãos, amigos, alguém vai passar para deixar o material depois com o meu número, né? E aí isso foi feito, né? Eu não repassei de novo as visitas, mas a minha família fez isso por mim e eu segui as visitas onde eu não tinha chegado ainda para conversar. E com isso me deu a possibilidade de visitar o máximo possível de famílias, né? E eu digo para ti, Glacir, eu visitei todo o nosso interior, eu visitei nossos bairros, né? A cidade, todo o meu material chegou em todas as casas. Algumas pessoas não tinham gente em casa, então a gente tinha que deixar na caixinha do correio, né? Mas eu consegui passar toda a nossa cidade, né? E o interior. E eu acho que é por isso também que a votação veio, porque então quando o material chega, as pessoas vão ficar sabendo que a Glacir é candidata. Então quem é simpatizante é mim e a minha família, óbvio que daqui a pouco, né, eu recebi votos daqui a pouco de pessoas que eu nem consegui conversar. Olha, né? Só, bacana, tu fez um planejamento bem profissional, né? Politicamente profissional. É que na verdade a gente já tem uma experiência, né? As campanhas do Fernando também foram feitas assim, né? Todas as duas campanhas, tanto lá em 2000 quanto em 2016, a gente visitou também. Essa visita de olho no olho, conversar, né? Tomar aquele chimarrão. Tomar um chimarrão, né? Como a gente começou antecipado, então dava esse tempo de a gente poder conversar um pouquinho mais com a comunidade, né? E isso acho que também me ajudou bastante na hora da decisão do voto. Né? Tu já fez um levantamento assim a tua maior votação foi na comunidade, com certeza? Eu fiz mais voto na cidade do que no interior. Que bacana. Eu fiz em torno de 500 e poucos votos 500 e poucos votos no interior e fiz uns 700 e poucos votos na cidade. Olha só, Mas é que eu sempre trabalhei, a minha vida toda eu trabalhei. Eu trabalhei até os 13 anos na colônia, depois, claro, sempre trabalhei nas escolas, nós sempre tivemos propriedade também na colônia, assim, tinha plantação de pêssego, tomate, mas aquilo era um extra que eu fazia depois do que eu voltava da escola, aí eu ia ajudar na lavoura, ajudava no sábado, no domingo, que esse era um extra que a gente tinha, que era a nossa safra no interior, mas a gente sempre trabalhando fora, né, então eu tenho um vínculo muito bom na cidade, até por ter trabalhado em escola. Imagina, eu trabalhei 12 anos e meio, Glacir, na mesma escola. É bastante tempo. Que tinha do pré até ensino médio. Então, quantas famílias não passaram por essa escola nesses 12 anos que conheceram a Glacir, né? E aí trabalhei no cartório, onde passou 45 mil pessoas. Aí, esposa do Fernando, que o Fernando também tem um legado bonito, né? Na política aqui na cidade, né? Então, assim, a gente é bastante conhecido, né? Tanto na colônia quanto na cidade. Então, na cidade eu esperava também mais votos, porque na colônia, no interior tem bem menos
tipo, eleitores, né? Claro. E às vezes o avô e a avó, o pai e a mãe estão lá na colônia, mas os filhos já estão na cidade. Sim. Então os votos das pessoas mais velhas eu vou receber na colônia. Uhum. Mas os votos dos familiares que estão morando na cidade eu vou receber na cidade, né? E os, então, e os que moram na cidade visitam muito o interior, né? E aí, claro, às vezes visito o interior, daí lá, às vezes na conversa com a família, Claro. nós vamos votar para Glaci. Claro. E daqui a pouco, eu recebi o voto daquela pessoa que lá na colônia falaram que ia votar para Glaci e daqui a pouco votaram para mim aqui na cidade. Isso aí engana bastante. Eu já vi várias conversas assim, não, porque o interior tem só isso de candidato, de voto, e a cidade tem mais. Mas os da cidade tem parentes no interior, né? Mas o interior influencia muito a muito, votação lógico. Porque os formadores de opinião muitas vezes estão lá. Claro. Que são nossos avós, sim, os raízes. Os raízes, aqueles lá, que às vezes os filhos vêm da cidade e trabalham o dia inteiro, né, Glacir? Eles nem ficam se ligando muito na política. Às vezes não. Aí às vezes eu no final de semana lá na casa do pai, da mãe, do tio, da tia lá. E lá eles estão lá numa roda de chimarrão e estão falando de política. E daí lá eles vão ouvir os tio, a tia, o pai, a mãe. E daqui a pouco lá que vem a formação de opinião de quem vamos votar para vereador, de quem vamos votar para prefeito. Então as pessoas se enganam quando acham que o interior não tem muita influência. Tem muita. Tem muita. Sempre teve, né? Sim. Sempre teve. Mas assim, por incrível que pareça, 30 e poucos minutos já de conversa. Passou rápido. A gente fala bastante, a gente nem nota. Não, que bom, né? Que bom, assim. Quando a conversa é boa, a gente nem nota passar. Facilita o apresentador. É verdade. Assim, alguma coisa que quando eu te convidei, que disse, vou falar isso lá, que tu não falou até agora, tu tem os minutos finais aqui para dar o teu oi aqui. O que eu quero, não tinha oportunidade ainda de ter vindo até aqui, né? Mas, Glacir, o que eu quero, assim, é deixar aqui a minha gratidão enorme, mas, de coração mesmo, a todas as pessoas, de verdade, as pessoas que me receberam com bastante carinho, né? Me receberam com tanta humildade, né? Eu chegava nas casas e me recebiam lá e diziam, não, Glacir, pode contar com o voto aqui em casa, nós vamos ter que dividir um pouco, mas eu não me importava, eu sabia que eu ia receber alguma coisa, algum voto daquelas famílias, né? E nos bairros, tudo que é lugar que eu fui muito bem recebida, mas eu quero também agradecer muito meus apoiadores. Eu tive muitos amigos, eu não vou citar nome, porque às vezes não citar nome a gente acaba magoando, esquecendo algum, e isso magoa as pessoas, né, muito. Então eu não quero deixar ninguém magoado, mas assim, quem está nos assistindo nesse momento, né, que todos que apostaram na Glaci, né, confiaram em mim, né, deram esse voto de confiança para mim, e até mesmo os que também não deram, né, mas que estavam lá na torcida, torcendo por mim, né, eu quero agradecer a todos que caminharam comigo, que deram esse voto de confiança, saibam que eu, Glaci, vou estar lá no Legislativo, não por mim, eu vou estar por vocês, batalhando pela comunidade, né, eu quero ser a porta-voz da comunidade, não sei, Glaci, se eu vou conseguir atender a todas as demandas, a expectativa que a comunidade tem com a Glaci. Mas podem ter certeza que eu vou estar dando o meu melhor, né, fazendo o meu melhor pela essa cidade que eu tanto amo, né, que foi por isso também que coloquei meu nome, né, a gente quer sempre ver o nosso município cada vez melhor. Quando o nosso município está em todos os setores, em todos os segmentos, vai evoluindo, vai se desenvolvendo e vai melhorando, a gente também fica feliz porque é aqui que a gente mora, né, é aqui que a minha família vive, né, e é aqui que a gente sobrevive, né. Então, assim, a gente só quer o melhor para a nossa cidade. E é isso que eu quero, né? Pela nossa comunidade, pelos vocês que estão nos assistindo aí, ó. Contem comigo, saibam que eu vou ser uma guerreira, uma mulher guerreira lá no Legislativo. Por todos nós. Parabéns. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço, Glauci.